Olá, nós somos alunos do Centro Universitário AGES e, em conjunto com várias áreas da saúde, estamos aqui para trazer mais informação para você. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o sistema urinário, mais especificamente sobre a regulação da filtração glomerular, reabsorção e secreção tubular. O sistema urinário é um importante sistema responsável pela eliminação da maioria das substâncias desnecessárias do nosso corpo. É formado por 2 rins, 2 uréteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Vale destacar que os rins fazem a função vital do sistema urinário filtrando o sangue, para assim eliminar substâncias tóxicas do nosso organismo e ajudar a manter a homeostasia de todo o corpo. Os rins também podem regular os níveis de íons no sangue, o volume, a pressão sanguínea, o pH sanguíneo e produz hormônios como calcitriol e eritropoietina. As outras partes do sistema são essencialmente vias de passagem e locais de armazenamento temporário. Para a produção da urina, os néfrons e os túbulos coletores realizam 3 processos básicos: filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular. A filtração é a passagem forçada de líquidos e substâncias dissolvidas menores do que um determinado tamanho por uma membrana, sob pressão. Na filtração glomerular não é diferente. A pressão sanguínea força a água e a maioria dos solutos no plasma sanguíneo através das paredes dos capilares glomerulares. Juntos, os podócitos e o endotélio glomerular formam uma membrana de filtração, que permite a passagem de água e solutos do sangue para o espaço capsular. A pressão que provoca a filtração é a pressão do sangue nos capilares glomerulares. 2 outras pressões se opõem à filtração glomerular: a pressão coloidosmótica do sangue e a pressão da cápsula glomerular, decorrente do fluido já presente no espaço capsular e no túbulo renal. Quando qualquer uma dessas pressões aumenta, a filtração glomerular diminui. Normalmente, a pressão do sangue é maior que as 2 pressões opostas, produzindo a pressão efetiva de filtração. O diâmetro da arteríola eferente é menor que o da arteríola aferente. Essa característica ajuda a aumentar a pressão do sangue nos capilares glomerulares. Quando a pressão do sangue aumenta ou diminui ligeiramente, alterações nos diâmetros das arteríolas aferentes e eferentes, de fato, mantêm a pressão de filtração efetiva constante para manter a filtração glomerular normal. Diferente da filtração glomerular, a reabsorção tubular é o processo pelo qual os elementos provenientes do filtrado glomerular são reabsorvidos, sendo devolvidos à circulação sanguínea. E isso ocorre à medida que o líquido filtrado flui ao longo do túbulo renal e pelo túbulo coletor. Para que isso aconteça, todo um aparato celular deve estar envolvido. Ele é responsável por permitir a passagem das moléculas pela membrana do néfron. Esse transporte só acontece por conta da presença de transportadores, como por exemplo algumas proteínas. Já na via transcelular, as substâncias irão passar através de células, tendo que atravessar a membrana luminal ou apical e a membrana basolateral, que é a membrana mais próxima ao capilar. Lembre-se que a maioria das substâncias não consegue atravessar diretamente essas membranas, sendo assim, o transporte se faz com o auxílio de transportadores para facilitar esse processo. O processo de reabsorção pode ser dividido de acordo com a região do néfron em que os elementos se encontrem. As células do túbulo e ducto retornam aproximadamente 99% da água filtrada e muitos solutos úteis para o sangue que flui pelos capilares peritubulares. E por fim, a secreção tubular, ocorrendo na medida que o líquido flui ao longo do túbulo e pelo túbulo coletor. A secreção tubular ocorre em toda a extensão dos túbulos renais e ductos coletores.
As células do túbulo e do ducto removem substâncias tóxicas, como resíduos, fármacos e o excesso de íons do sangue nos capilares peritubulares e transportam-os para o líquido dos túbulos renais. A secreção tubular também ajuda no controle do pH sanguíneo. No momento que esse líquido é filtrado, ele sofre reabsorção e secreção tubulares e assim entra nos cálices menores e maiores e é chamado de urina. Esse foi o nosso vídeo. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva em nosso canal, no qual você encontrará semanalmente novos vídeos tratando dos biossistemas do corpo humano.